Paz do Senhor, irmãs. É um prazer muito grande nós estarmos aqui neste momento para ministrarmos sobre a lição que nós estamos vendo neste trimestre, que se refere à carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E eu louvo a Deus, neste momento, pelas vossas vidas. E embora nós estejamos distantes uma da outra, uma das outras, não nos abraçamos, não nos beijamos, mas nós estamos unidas pelo mesmo propósito, que é de adoração a Deus e edificação das nossas almas, edificação das nossas vidas, para que nós possamos a cada dia ser melhores cristãos nesta caminhada, Esta lição hoje ela vai falar sobre eleição e predestinação. Esse assunto, eleição e predestinação, ele é muito importante porque ele vai falar sobre, são conceitos no estudo sobre a doutrina da salvação. Só que são termos praticamente interligados entre si. Então, a doutrina da salvação, assim como nós temos outras doutrinas que nós estudamos, doutrina da fé, a doutrina do batismo do Espírito Santo e outras doutrinas que nós conhecemos. Como nós vamos falar então sobre eleição e predestinação, nós vamos falar de uma maneira prática, de uma maneira simples, E a gente fez aqui um resumo, rápido, para não nos prolongarmos muito, Bem, então a leitura em classe, quem tem a revista, se quiser acompanhar, acredito que a maioria não teve acesso a essa revista, mas aqueles que tiverem poderão acompanhar e também aqueles que tiverem suas Bíblias em Efésios, capítulo 1, do 4 ao 12. Mas nós iremos nos deter no versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Por quê? Porque este versículo, ele se refere ao texto áureo da lição. O que é texto áureo? O texto áureo, como todo mundo sabe, é aquele texto que dali nós depreendemos, ou seja, que desse texto é que é toda a base do conteúdo, da lição. Bem, então vamos ao texto áureo, que diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Qual é o significado, então, deste texto áureo? Ele enfatiza que foi do agrado de Deus, Deus quis, foi da vontade de Deus predestinar, eleger e predestinar, adotarmos como filhos segundo o beneplácito da sua vontade. Qual é o significado de beneplácito? Beneplácito significa aprovação, significa consentimento. Então, era da sua vontade, ou seja, era do seu consentimento que elegêssemos e predestinássemos a salvação. Bem, então, e por que isso? Para que nós possamos ter direito, para que o homem, ou seja, a humanidade, tivesse direito a todos os privilégios e herança de filhos, ou seja, aquelas bênçãos espirituais que foi falado domingo passado. Então, em Cristo, através da sua morte vicária, na cruz, é que nós somos eleitos para a salvação. Para a salvação e desfrutar das bênçãos, das ricas bênçãos espirituais, que são a esperança, a alegria, que nós temos, o prazer que nós temos em servir a Deus. Bem, então vamos ao primeiro item. O primeiro item da lição
diz assim: eleitos para uma vida santa, e irrepreensível. Eleitos. Então, o que é eleição? O que é eleição? A eleição, ela significa uma escolha, né? Quando nós elegemos alguém, significa que nós estamos escolhendo alguém. Deste item, nós iremos tirar 3 perguntas. O que é eleição? Que nós já falamos, que é uma escolha. A quem ela é oferecida, por quem ela é oferecida, e o que se espera da nova vida dos eleitos. Uma vez eleitos, quer dizer, uma vez escolhidos, a quem é oferecida? É oferecida a todos. A todos quem? A todos que crerem em Cristo Jesus, que demonstrarem arrependimento, que demonstrarem fé em Cristo Jesus e viverem uma nova vida em Cristo, esquecendo-se das coisas que para trás ficam. Eu sigo para o alvo da soberana vocação, que é Cristo Jesus. Então nós somos eleitos para a salvação em Cristo, a todos, como nós falamos, através do arrependimento e da fé. Não é pelas obras, mas sim pela fé, ou seja, pela graça, né? Pela graça. Então, o que é que se espera dessa nova vida dos eleitos? O que se espera da nova vida dos eleitos, né? Bem, vamos ler um versículo que se encontra, 2 versículos que se encontram em Efésios 5, versículo 1 e o versículo 15. Então, vamos lá. No versículo 1, ele diz assim: sede, pois, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, aqui ele já está falando do amor como filhos, porque ele nos elegeu. Ele está falando da eleição, como filhos amados. Aí eu me reporto, né, aquele versículo maravilhoso que é o texto áureo da Bíblia, que a gente costuma dizer, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que creem sejam salvos, né? Para todos. Então, a verdade é essa, para todos. Bem, continuando, vamos ler o versículo 15. Ele disse assim, aí ele falando, né, o que se espera da nova vida dos eleitos. Então, separados do pecado para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Então, nós somos eleitos por Cristo. Então, vamos ler o 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Como sábios. O que é sabedoria? É nós andarmos na presença do Senhor com sabedoria. Com sabedoria. O que é que Salomão pediu a Deus? Quando ele disse, pede o que você quiser que eu te dou. Então, o que é que ele disse assim? Eu quero sabedoria. Ele pediu a sabedoria para poder governar Israel. Assim somos nós. Pedimos sabedoria a cada dia para que nós possamos viver uma vida santa, né? Uma vida separada do pecado. Porque é isso que Deus espera dos novos eleitos. Ele nos elegeu para a salvação, para uma nova vida. Isso significa também que somente o Espírito Santo é que nos capacita para nós vivermos nesta novidade de vida, porque é um processo contínuo. A salvação não é, né? A santificação não é assim. A salvação é um processo contínuo que nos levará até a glorificação
glorificação final de Cristo Jesus, onde nós seremos glorificados, receberemos um corpo glorificado e viveremos eternamente com o Senhor. No segundo item que ele se refere, à predestinação, né? Então, aqui está escrito assim, predestinação para filhos de adoção, O que é predestinação? Predestinação significa determinar antes. Eu estou determinando antes. Então, a eleição é feita por Cristo Jesus, por Deus em Cristo. E a predestinação abrangerá aquilo que o povo de Deus vai usufruir, né? O que vai acontecer com o povo que escolhe a Deus. Então, eu estou falando dos crentes especificamente agora. Nós estamos falando do povo que Deus escolheu. Bem, qual era o objetivo de Deus? Ele desejou a todos reconciliar. Ele reconciliou consigo mesmo e torná-los seus filhos. Aqueles que recebem a Cristo Jesus como seu Salvador e perseverarem até o fim, receberão a coroa da vida eterna. Lembrando daquele versículo, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Por isso que a santificação é um processo contínuo. Não é um processo que é um processo contínuo até a glorificação. Vamos ler João 15:16. João 15:16. João 15:16. Ele diz assim. João 15:16 diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Que versículo maravilhoso, né? Quando ele fala que não fomos nós que escolhemos, mas sim foi Deus que nos escolheu, nos nomeou para que dessemos fruto, permaneça. E o nosso fruto permaneça, a fim de tudo que em meu nome pedires ao Pai, ele vos conceda. Então esse versículo é realmente maravilhoso, porque ele fala que não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então ele está se referindo, ele nos escolheu e nos predestinou à salvação. No terceiro item, nós vamos encontrar o seguinte tema. Predestinação para a sublimidade do propósito divino na predestinação. O propósito divino. Qual é o propósito divino? A sublimidade. O que significa sublimidade? Uma coisa sublime, uma coisa linda, maravilhosa, pura, né? Isso significa sublimidade. Então, Deus deseja que todos se salvem. E convertam-se dos seus maus caminhos. É isso que Deus deseja a todos, que se convertam, se arrependam, não levando em consideração o passado, aquilo que ele fez. Ou seja, não levando em consideração os tempos da ignorância. Porque como nós lemos em Isaías 43, 25. 43, 25. Ele se refere ao amor de Deus. Então isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso quando nós falamos do amor de Deus. 43, 25 diz assim. Isaías 43, 25. E eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões. Por amor de mim,
e dos seus pecados não mais me lembro. Que coisa linda, né? Então ele apaga as nossas transgressões e não mais se lembra, porque ele nos elegeu e nos predestinou com amor eterno, ele nos amou. Lá em Jeremias, nós vamos ver que Jeremias também se refere, Jeremias 31:3, vamos ler? Jeremias 31:3, ele enaltece, né, o amor. Jeremias aqui está enaltecendo o amor de Deus. Ele está se referindo ao amor de Deus ao povo de Israel. Mas nós somos Israel de Deus, não é mesmo? Então vamos ler. Jeremias 31:3. Ele diz assim, a parte B diz assim. Vamos ler desde o comecinho. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo. Então o Senhor apareceu a Jeremias, né? O profeta, como diz, né? O profeta chorão, né? Então disse, muito o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Que lindo, né? Então quando ele fala que com amor eterno, então não era um amor eterno, amor para toda a vida te amei e te atraí a mim, e por amor de mim. Então, a que isso se refere? Por amor de mim. Então, por amor a Ele mesmo, Deus nos escolheu, nos predestinou, por amor a Ele mesmo. Que coisa linda, né? Que coisa linda. E por amor do teu nome, nós oramos muitas vezes assim, Senhor, nos concede tais bênçãos, né, por amor a ti. Então Deus nos escolheu e nos predestinou por amor a Ele mesmo, né? Por isso nossa eterna gratidão, vou até fazer assim, aspas, entre aspas, eterna gratidão, que é uma frase que eu amo, que eu acho por demais que o nosso pastor Egberto usa. Deus abençoe, irmão. Eu acho lindo isso, quando ele termina a oração, e ele diz assim, a nossa eterna gratidão. E essa eterna gratidão que nós temos que ter a Deus, porque Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que crescem não pereça, mas tenha a vida eterna. E é isso que nós temos que perseverar para a vida eterna. Então, portanto, Ele não escolheu, finalizando, Ele não escolheu uns para o inferno e outros para o céu. Não, Ele escolheu a todos. Que fique bem claro isso, né? Ele escolheu a todos. Por que ele escolheu a todos? Porque isso fazia parte do plano imutável de Deus, desde Israel. Desde a eternidade, Deus nos escolheu a todos. Então Ele não deixou, a Mariazinha vai para o inferno e o Joãozinho vai para o céu. Não, Ele escolheu a todos, porque isso faz parte do plano imutável do amor de Deus. Então quem se salvará? Quem é que vai se salvar? Vai se salvar aqueles que escolherem o melhor para as suas vidas, demonstrando arrependimento, demonstrando fé, servindo ao Senhor com alegria, né? Com alegria, em santificação, um novo estilo de vida. Quando a partir do momento que ele aceita Jesus, ele tem um novo estilo de vida, e com esperança de que Cristo virá buscar a sua igreja. E que o Senhor nos conceda essa graça e vitória, que possamos estarmos preparados para esse grande dia, E aí nós veremos o Senhor como Ele é. Que o Senhor abençoe poderosamente a todas as irmãs, né? E que nós possamos conservar essa rica esperança, como nós estamos vendo no ciclo de oração, né? O nosso tema, né? Bom é ter
esperança. Amém. Que Deus abençoe a todos.